Quem passou pelo Pragmática Psiquiatria podcast nos últimos tempos, deu uma checadinha lá no testosterona, né? Foi um tema, assim, literalmente bombástico, assim. Então, como ele foi muito, né, querido este tema, lógico que a gente trouxe o querido Luiz Bianchi de volta aqui, agora para tratar de mais um tema polêmico, porque a gente gosta disso e ele sabe como mexer com esse tipo de assunto. Oi, querido, bem-vindo, Luiz Bianchi, endócrino, o famoso The Bianchi Rocks no Instagram. Muito obrigado, doutora Carol Lemos, pelo convite. É um prazer discutir essas coisas de que nós gostamos tanto com você. E espero que as pessoas aproveitem, porque nós vamos, de fato, no que interessa, né? Normalmente são as feridas, né? Nós vamos mexer com elas. É isso aí. Para deixá-las mais saudáveis, né? Para curar. Se não reconhece que existe uma ferida, a gente não cura ela nunca, né? Isso para a saúde mental é importantíssimo. Isso mesmo, para começar o tratamento a gente tem que olhar para elas. E às vezes a gente tem uma leve tendência à evitação. E aí a gente vem aqui com todo o carinho do mundo convidar vocês para não evitar isso, porque apesar da dor inicial, o que vem depois é bom demais, por isso que vale a pena. E aí qual é a ferida do momento, minha gente? Falando de endócrino, falando de uma pessoa que traz tanta informação ali de ciência, mas não é só essa informação ali da ciência, do paper que o Luiz traz, ele traz desse ponto de vista experiencial, filosófico. Então é sobre isso o tema de hoje. A gente vai falar, esse tema passou por mim depois que eu fui observando aqui no consultório algumas pacientes que depois de uma grande perda de peso, de alguma mudança corporal aí significativa, quanto que isso impactou na saúde mental delas, né? Pacientes que às vezes estavam travadas no processo ali de tratamento emocional, de repente, né, com esse processo aí de mudança da autoimagem, veio uma mudança psíquica. E aí eu quis trazer esse grande amigo e conhecedor do assunto para falar lá do ponto de vista do consultório dele, como que isso funciona, né, que ele trabalha diretamente com a autoimagem. Luiz, vamos lá, começando aí, aquecendo os motores, que informação que a gente pode começar aí que você acha relevante, trazendo isso que eu percebi aqui na minha experiência profissional? Carol, eu acho que é o seguinte, a gente tem que... A obesidade, o excesso de peso, é uma das poucas doenças em que o diagnóstico ele é visível para todo mundo. Não tem como as pessoas esconderem que elas têm obesidade. Como elas não precisam dizer que elas têm pressão alta, diabetes, colesterol, que já infartaram, né, e etc., qualquer outra coisa. Então, primeiro que a obesidade, o excesso de peso, é uma condição muito marcante desse ponto de vista visual e de poder gerar um estigma, porque a gente tem que todos os padrões de beleza desde sempre são baseados num corpo magro e uma associação com essa história de que a pessoa que tem o problema da obesidade, ela seria obesa porque ela é preguiçosa ou porque ela não tem força de vontade, né? Como se o excesso de peso e a obesidade fosse uma escolha. Então, acho que isso é uma pedra fundamental para a gente, né, deixar na base da discussão, que é justamente o que nós temos trabalhado muito e procurado orientar e conscientizar as pessoas de que o peso que a gente vê na balança, 70% depende do nosso DNA, que interage com o nosso ambiente. Então, isso não é uma escolha. Não é uma preguiça, uma falta de vergonha na cara. Todos os comportamentos e tudo que acontece na vida de um obeso tem uma grande importância da colaboração do DNA nisso. Então tudo isso é mecanismo de defesa que o nosso cérebro tem, que o nosso corpo desenvolveu ao longo de milhares de anos de escassez de comida no planeta Terra para se precaver da morte por fome, armazenando energia na forma de gordura e aproveitando as oportunidades de ingerir comida, de comer. Então esses mecanismos que nós, ao longo do tempo, trouxe o ser humano, né, sobrevivendo em milhares de anos de fome, hoje, com esse ambiente em que nós vivemos extremamente obesogênico, ou seja, tudo leva a gente a comer,
a comida ficou mais gostosa, tem o glamour, tem o lazer, tem o conforto, tem o alívio, tem a celebração, a felicidade, a tristeza, tudo virou comida. Uhum. Então, junta isso com o nosso DNA faminto para sobreviver, a gente tem essa epidemia de obesidade, essa pandemia, porque mais que metade da população em muitos países está acima do peso. Então, isso já mostra pra gente, né, pela prevalência tão grande do problema, que acho que longe de ser uma escolha pessoal ou de ser falta de vergonha na cara, isso é uma doença crônica que precisa de uma abordagem e de um tratamento. Demais, você tá tão, né, coberto aí de razão que algumas dessas pessoas que me motivaram para fazer esse episódio, né, eu pedi gentilmente que elas me mandassem um depoimento, né, e eu vou ler aqui porque eu acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, né, Luiz? E curioso que as duas que eu vou ler principalmente aqui começaram com exatamente a mesma fala, assim, né? Então, entre aspas, né, abre aspas, para mim o sleeve gástrico foi um divisor de águas. Eu fui uma criança com sobrepeso, frequentei nutricionistas e academias desde os 12 anos de idade. Eu não me lembro de uma época da minha vida em que o meu peso não tenha sido uma preocupação, objeto de discussões familiares e comentários dos colegas da escola. O impacto na minha autoestima foi muito importante, especialmente por ser frequentemente a fala de que era falta de esforço e disciplina com a dieta e os exercícios físicos. Me recordo da primeira vez que um endocrinologista me prescreveu sibutramina. Eu tinha 14 anos. Após muitos anos de tratamento diversos com diferentes profissionais, sem muito sucesso, a cirurgia foi a minha luz no fim do túnel, mantive minha rotina alimentar e exercícios, mas dessa vez tenho resultados de perda de peso esperados. Ganhei uma autoconfiança que foi além da sensação de se reconhecer ao se olhar no espelho, mas que se estendeu também na minha sensação de capacidade de ser e fazer, principalmente por ter relacionado tanto tempo sobrepeso com a incapacidade minha de autocontrole. Acho que vai bem nesse lugar que você falou, né? Assim, tanto da preguiça, quanto do não autocontrole e quanto da exposição, né? Da vulnerabilidade que a gente tem aí, enquanto que tem uma doença visível e que cabe no julgamento de todo mundo, assim, né? Acho que é um pouco por aí, né? Exato. E veja, Carol, como ela conta da jornada dela. Então, é uma jornada de sofrimento, de peso, de estigma, a família, né, as discussões familiares, isso ao longo da vida da paciente. Então, aí ela passa por um tratamento mais resolutivo, digamos assim, que tem um impacto maior, como é uma cirurgia do sleeve gástrico, que é um tipo de cirurgia bariátrica. E aí, quando ela tem um resultado maior, a vida dela muda. Então, essa história dessa jornada que o paciente tem e a mudança de vida, né, a melhora tão importante da autoestima e de todo o resto, ela é muito comum, né? Ela é praticamente ubíqua. Ela está em todos os pacientes que tiveram uma perda de peso importante, independente do método, né? Algumas pessoas conseguiram pela alimentação e pelo exercício isoladamente, mas eu ressalto demais que isso está longe de ser a regra. Então, não é só comer menos e fazer mais exercício. Isso não resolve para a maioria das pessoas. Muita gente vai precisar de remédio e de cirurgia. E independente do método, quando tem uma perda de peso expressiva, perdeu lá 20, 30% do peso, que muda o manequim, muda a percepção das pessoas sobre como essa pessoa é em vários aspectos da vida, a autoestima dela vai lá em cima e a gente consegue controlar não só diabetes, colesterol, pressão alta e apneia do sono. A gente consegue controlar depressão e ansiedade, que a gente não estava conseguindo controlar antes, percebe? Isso. Sim. Aí a outra paciente, eu pedi para ela escrever, ela me pediu para eu parafraseá-la, porque ela falou que eu acompanhei lá em todo o processo, então que eu teria propriedade para falar. Esse caso foi de uma outra paciente, que essa é uma paciente minha de terapia, inclusive, assim, então ela vinha muito paralisada no processo dela e ela não se permitia
usar remédio para emagrecer, né? Tinha aquela questão de, assim, usar o remédio é uma fraqueza, tinha todo um contexto cultural dos pais, assim, né? E muito, ela usa muito mais, ela traz muito essa informação que eu acho tão pesada, né? Ela fala que o pai sempre dizia que o gordo é referência, né? Então, assim, essa coisa pesada mesmo do preconceito e tudo, né? Então ela não se permitia fazer o tratamento medicamentoso. Desde que ela aceitou o tratamento medicamentoso e teve muitos resultados, assim, pronto, o processo terapêutico dela foi, assim, sabe? Uma autoconfiança total voltou, assim. Então, mais um caso aí ilustrativo demais, que tem a história da gordofobia, sim, que todo mundo carrega isso como se fosse um tipo de racismo, né? Igual o racismo. Sim. É uma coisa estrutural, cultural, que foi embutido lá no nosso inconsciente desde que a gente é pequeno. Sim. Não só das pessoas que não têm o problema do peso, sim, olhando para quem tem, como as pessoas que têm o excesso de peso sofrendo com isso, sim, se tolhendo de fazer as coisas, né, tendo uma autoestima baixa, uma falta de autoconfiança, que se espelha em várias coisas da vida dela. Então, essa parte é uma coisa muito emblemática e importante, e a outra história é a resistência aos medicamentos, sim, que é propagada por todas as pessoas, a comunidade leiga e pelos profissionais de saúde, em grande parte das vezes. Não, mas você não precisa tomar remédio. Imagina tomar remédio. Os profissionais de saúde falam isso, então eles propagam o estigma contra o tratamento, as medicações anti-obesidade. Então, olhando para os dados científicos, eu gosto muito de perguntar isso para as pessoas. Quanto você acha que dá para perder fazendo dieta? Quantos por cento do peso? Aí a gente olha uma meta-análise grande, tem um estudo grande lá que saiu no British Medical Journal, avaliando 12 dietas, a perda de peso de um ano dessas dietas. Todas que a gente pensar, muito carboidrato, pouco carboidrato, mais proteína, dieta cetogênica, jejum intermitente. As dietas levam uma perda de peso de 3,5% a 5,5% do peso. Não à toa tem tanto essa ideia do preguiçoso, do que não dá conta de manter então o ninguém consegue. Ah, mas tem que fazer exercício. Tá bom. A musculação, 2,5% de perda de peso. E o exercício aeróbico? 3,5%. Então é muito pouco, isso lógico que são médias, né? Tem gente que consegue mais, mas na maioria das pessoas, se a gente soma o efeito da dieta com o do exercício, não é suficiente para essas pessoas chegarem num peso melhor, mais adequado, mais saudável. E aí o que acontece com elas? Poxa, mesmo fazendo a dieta certinho e o exercício, eu não consigo. Olha como eu sou fracassado. Olha como as pessoas têm razão, que eu não consigo fazer as coisas. Exato. Então, a gente olha lá o efeito de uma cirurgia, como você deu o exemplo, a cirurgia de sleeve dá 25% de perda do peso. Até perto de 30%, né? As técnicas mistas que a gente fala, que mexem tanto no estômago como é a sleeve e no intestino, que é a FOB Capella, que é a mais frequente, o bypass intestinal, já passam de 30% de perda de peso. E os medicamentos, olhando o Ozempic e o Wegovy, que são dos mais famosos, 13%, 14%, 15% de perda de peso, e o Mounjaro, 17%, 20% de perda de peso. Então é muito mais do que alimentação e exercício, mesmo combinados. E é lógico que nós não estamos falando para as pessoas não fazerem dieta e exercício, pelo amor de Deus, mas que a base do tratamento tem que ser feita com a alimentação e o exercício, inclusive porque os outros métodos, medicamentos ou cirurgia, sozinhos, vai chegar um tempo que vai dar um platô lá, e se a pessoa não estiver fazendo exercício e comendo certo, ela vai recuperar o peso. Porque ela não está curada da condição dela de excesso de peso. Então, acho que essas duas histórias elas são muito ilustrativas, Carol. O que essas pacientes contam pra gente tem a jornada que o paciente obeso passa, que é complexa, é sofrida, vem desde lá da adolescência, e tem os estigmas das pessoas, né, em relação à sociedade, que eles passam por carregar a doença na cara do planeta, de todo mundo, e como as mudanças afetam
né, a vida deles como melhora depois que é vencido o estigma contra os medicamentos, contra a cirurgia, e tem uma transformação. E realmente, aí a vida dessas pessoas muda, a autoestima melhora, a gente consegue fazer melhorar da depressão, do sono, da ansiedade e de tudo. Nossa, então, acho que isso é muito importante. E você sabe, eu amo fazer podcast com convidados, videocast agora, porque você vai falando, eu vou pensando aqui, né, Luiz? E engraçado, porque me vi muito nesse contexto do ponto de vista profissional, né, assim, como ficou semelhante com o que eu passo aqui, te ouvindo falar sobre o processo medicamentoso, da resistência medicamentosa, né? Eu acho que doenças, Sim. que eu fiquei pensando aqui, doenças que passam por preconceito, né, tal qual obesidade, depressão, ansiedade, dificultam muito esse acesso à informação de qualidade e dificultam muito o acesso de tratamento de qualidade, né? Porque aí o que eu também vejo aqui de um outro ponto de vista, e que eu agora estou caindo a ficha, que eu acho que isso também acontece com você, é o maltratamento, né? Porque aí a pessoa muitas vezes Totalmente. vai... Né, ou busca um antidepressivo fora de um tratamento mais completo, ou busca também um tratamento para obesidade, que a gente sabe, né, que tem vendas aí absurdas aí também, que não são as adequadas. E aí o que eu fui percebendo conforme você foi falando é muito o que eu também sinto aqui com a depressão e com a ansiedade, né? A gente olhando para o tratamento de um ponto de vista de qualidade, com medicações bem acertadas e casando todos os potenciais que precisam ser feitos para uma cura de doença, né? Para depressão e ansiedade é a mesma coisa, a gente vai ter que olhar para toda a raiz do problema, para todos os hábitos que vão ter que ser mudados, a gente potencializa muito mais, né? Então, assim, o preconceito, a desinformação faz a gente ir para os dois extremos, né? O não tratamento adequado ou esses tratamentos completamente negativos e mal usados, né, de medicações inadequadas, enfim, assim, acho que passa muito por esse lugar mesmo, né, da desinformação, assim. Sim, e você citou muito bem outro exemplo importantíssimo, que acho que até mais do que a ansiedade é a depressão. Sim. Porque é uma coisa que não é tangível, não é palpável e é uma das doenças mais incapacitantes de todas. E veja a prevalência, né? A gente tem 13, 14, quase 15% da população, né, Carol? Do Brasil. Sim, sofrendo é um absurdo. É um absurdo de gente. E é um baita estigma, porque ninguém entende. As pessoas não conseguem entender que depressão é uma doença e também não é falta de vergonha na cara, né? Sim. Então, e junta que muitas vezes quem está acima do peso tem depressão, é até um dos critérios diagnósticos, né? A mudança do apetite. Sim. E é interessante essa mudança no padrão alimentar dos pacientes. Se a gente olha até a década de 90, Carol, que os pacientes com depressão em geral perdiam peso, né? Na média. E depois dos anos 2000, a predominância foi de ganho de peso. Que interessante. No paciente deprimido, que é justamente essa história da influência do ambiente. Que todo o comportamento hedônico de busca de prazer e de alívio, né, a comida de conforto, o comfort food, ele vem mais dos anos 2000 para frente. Então, na hora do sofrimento, a busca do prazer se canaliza para o prazer oral, né, para a comida, que é muito fácil de obter. Sim, e isso casa também com os dados dos aumentos dos comportamentos compulsivos, né, que a gente vem Exato. Que estão cada vez mais dispersos, não só alimentar muito, né, porque é isso que você fala do hedônico, né, mas bets, vape e mil outros com certeza. Que estão muito mais disseminados, mas interessante isso, que vem muito mesmo desse formato cultural que a gente, eu acho que tem que estar atento, né, gente? A gente está inserido num ambiente, numa cultura que influencia sobremaneira a nossa saúde, né? E se a gente não mapeia isso, a gente fica à mercê disso, né? Sim, é uma desregulação dos mecanismos de recompensa, né? Sim. E fala um pouquinho para mim, Luiz, que você entende muito, né, tanto dessa percepção filosófica, tudo, da autoimagem aí, como que fica aí, né, no consultório endocrinológico, essa percepção da autoimagem, esse momento cultural da autoimagem, como que você percebe isso nesse momento cultural que a gente está? É interessante porque teve uma mudança muito grande em quanto as pessoas se comparam em relação à sua imagem corporal com as outras, para montar um referencial.
de autoimagem e uma relação com a sua própria autoestima. Como a gente não tinha até então, nos últimos 20 anos, redes sociais, celular e as pessoas aparecendo tanto, né? A exposição de corpos e esse recorte dos melhores momentos da vida de todo mundo, que é o que aparece na internet. Sim. A gente tinha que as pessoas, elas tinham um referencial de autoestima mais balanceado. E depois que a gente tem um excesso da exposição de um padrão de forma que a gente só via nas revistas de moda antes, em uns filmes, né? Hoje, esse padrão de beleza perfeita, ele tá o tempo inteiro, o dia inteiro na frente das pessoas. Então, todo mundo olha para aquele padrão de beleza e fala, bom, se eu não tenho esse corpo, eu sou feio, eu não serei desejado, eu não sou digno de conseguir até coisas na minha vida pessoal e profissional. Então, é um excesso de exposição a um padrão de estética, de beleza física, que aparece numa forma, numa quantidade massacradora, que as pessoas não conseguem mais ponderar de uma maneira saudável o que seria um universo fictício, ou, por exemplo, né, os modelos profissionais, os atores de cinema. Ok, eu não preciso ser igual a essas pessoas, eu não vivo do que elas vivem. Mas a coisa ficou tão comum que parece que assim, não, isso aqui é o que eu tenho que ser, o que eu vejo no celular. Se eu não for assim, eu tô fora. Eu não pertencerei a uma classe. Então, mexe com a história do pertencimento também. Perfeito. E como a gente estava falando antes, quando a gente vai estudar psicanálise, psicologia ou mesmo filosofia, nenhum dos filósofos pensadores psicanalistas falava tanto disso, né? Não tinha uma coisa assim, a autoimagem, a imagem externa, porque não existia esse problema, essa situação na sociedade. Não era uma doença daqueles tempos. Então é uma coisa recente, nós não estamos preparados para isso. Então por isso que isso impacta demais nessa relação de quem está fora do padrão. Apesar de, olha que coisa interessante, é um paradoxo, porque a maioria das pessoas está acima do peso. A maioria das pessoas, 60% da população brasileira está acima do peso. 20% com obesidade mesmo pelo IMC. Tá, mas se isso é a maioria, por que tanto sofrimento com o padrão de minoria? Então, eu acho que tem essa história, né, de como as pessoas construíram a sua autoestima, de como elas são cobradas e de como elas são vistas. É preciso muitas armas, né, muita estruturação psíquica, muita educação para poder caminhar no meio desse tiroteio sem levar nenhuma bala perdida, né? Haja Nietzsche para esse povo ler. Então, assim, ninguém escapa. Até eu, que eu acho que eu sou blindado dessas coisas, eu não tô nem aí com nada desde sempre. Às vezes eu fico meio assim. Sim. Ganhei 3 quilos. Ok, faz de conta que tá tudo certo, mas na minha cabeça tem uma vozinha lá, ó. Sim, me regulando, sabe? Então isso aí muda demais, né? Se a gente pega o paciente, as pessoas com obesidade, esses pacientes, eles mostram isso de uma maneira muito clara pra gente, nem sempre verbalizando. Mas quando essa situação muda, quando tem essa perda de peso, aí a gente vê o quanto isso era um peso na vida deles. Muito bom, gente. Mas escutaram. É tão importante, né, a gente consumir esse tipo de informação, gente, porque a gente tá num lugar, né, a Erika teve aqui a gente falando muito desse funcionamento narcisista atual, assim, a gente precisa entender o lugar onde a gente tá para exatamente fazer isso que você falou da blindagem, porque nós estamos todos no meio do tiroteio, né? E o que a gente está trazendo aqui, eu acho que é esse entendimento, gente. O que é vendido não necessariamente o que está falando sobre você, sobre sua essência. Aonde que eu fico, principalmente aí, né? Trazendo do consultório ali do endocrinologista para o psiquiátrico aqui. Esses ideais que, primeiro, a gente está realmente sendo bombardeado. Então, ponto, não tem, temos que nos proteger. Nos proteger como? Com informação, primeiro, que é isso que a gente está fazendo aqui, e segundo, com autocuidado em todos os aspectos. E aí, o que eu percebo é exatamente assim, o que mais dificulta pra gente é esse exemplo que você usou, o pertencimento
né? E a sensação de ser amado. Aí eu vou ler agora a última paciente que gentilmente me cedeu o comentário dela. Ó, a perda de peso acabou sendo para mim um divisor de águas para minha autoestima e bem-estar. Eu sempre me sentia no estado depressivo por não me aceitar com os quilos a mais. Isso não interferia apenas nas minhas questões sociais, mas interferia na forma como confiava no meu posicionamento profissional. Eu acreditava que a forma como eu me via respingava na minha capacidade e principalmente que as pessoas ao meu redor também tinham essa impressão devido à minha imagem. A questão da imagem sempre me submetia à autossabotagem, comparação e ansiedade. Hoje em dia, após a perda de peso, notei como estar bem com a minha imagem me fez me tratar com mais carinho. O fato de eu não ter a insegurança sobre o que o outro vê me faz não ter medo de enfrentar as coisas, como medo de comentários, piadas e etc. São muitos menores os gatilhos que geram ansiedade, porque o que antes me gerava tristeza, vontade de me esconder, sofrendo com algo em que eu já estava pré-estabelecida, com coisas negativas, hoje eu tomo tudo como um sentimento de superação. Enfim, né, ela declara aqui como que o aumento do peso é visto num lugar de não pertencimento, de não capacidade, de não amor, né? Uma vez que eu lembro muito dela me trazer isso, né? Nossa, teve gente que me desprezava tanto depois que eu perdi peso, né? Quanto que isso me fez ser mais aceita e respeitada. Então, é real, gente, isso vai acontecer, é muito natural a gente sentir isso. E a gente precisa mesmo, acho que, buscar esse apoio profissional e entendimento para, né, adentrar nessa ferida aí e tirar ela do lugar que, né, das verdadeiras origens dela, para ajudar também as verdadeiras formas de estratégias de cuidado, né? Acho que a gente tem que trazer essa informação, né, Luiz? Com certeza. E na consulta, sempre pergunto para os pacientes e falo para os colegas: pergunte para o paciente o que tem feito ele feliz. Vê o número da balança lá baixando, as roupas mudando. Nossa, essa é a pergunta clássica. Caber nas minhas roupas. Caber nas roupas que perdeu, usar um manequim menor. Então, quando as pessoas, os pacientes contam isso, eles ficam muito felizes, né? Muito. Eles se recuperam aquela coisa, olha, tô servindo naquela roupa de 20 anos atrás. Olha essa foto aqui quando eu tinha 20 anos e agora que eu perdi peso, que tá parecido de novo. Então, tudo isso serve como uma estratégia cognitiva de reforço, inclusive. Sim. Da gente mostrar esse benefício para atrelar a essa sentimentalidade, a essa emoção de bem-estar por estar num peso novo, num peso melhor e gerar esse bem-estar, essa aceitação consigo própria. Então, todos esses pontos a gente tem que pegar e colocar junto para o paciente enxergar, para as pessoas verem de uma forma geral como essas mudanças são interessantes, são benéficas e como aquilo que elas estavam vivendo na outra situação com excesso de peso não foi uma escolha delas, não era culpa delas. Então, para ela já se aceitar desse ponto de vista como não ter culpa, não foi uma escolha, e que agora ela está fazendo o possível para melhorar e isso está dando, né, um efeito. Então, tudo isso acaba dando mais força para os pacientes seguirem, porque com certeza é uma jornada longa, trabalhosa, e os efeitos são muito positivos, não só lá no que vê na balança, não só no que aparece nos exames, mas na vida pessoal, na vida profissional e todo o resto. Então, isso é muito legal. Demais. E não sei você, né, Luiz? Eu acho que a gente tem algumas coisas parecidas nesse aspecto aí do cuidado aí com o corpo e tal. O corpo é a casa da gente, né? Que a gente mora ali 24 horas, assim, né? Então, a relação com o nosso corpo, quando ela tiver com esses elementos aí que vão trazer dor e sofrimento, é muito provável que isso aí vai permear todo o nosso processo, assim, né? Porque é ali que eu tô vivendo, assim, né? Então, eu vejo meu corpo muito como esse lugar aí, né? Ele tem que ser um lugar para mim de diversão, vamos dizer assim, né? Então, assim, a saúde, né? De poder estar ali e não
não ter dor, de poder estar ali e sentir que ele me traz, né, a possibilidade de fazer uma atividade que vai me trazer prazer e até de comer um alimento que vai me trazer prazer, né? Então, assim, essa conexão com o corpo é fundamental. E eu não sei, você que trabalha com isso vai conseguir me dizer com muito mais propriedade. A minha sensação de quando a pessoa vai indo para um lugar também de ganho de peso é quase que uma desconexão, né, com a autoimagem, assim, né? Parece que em algum momento, não é com a autoimagem, né, com a percepção do próprio corpo, assim, né? Parece que chega um momento em que ela só está na saciedade, parece que ela esquece que existe esse corpo. Até eu acho que eu ficava um pouco com essa ideia, né, de que quando ela põe a roupa, é o momento que ela tem uma conexão com o corpo dela obrigatório e aí traz o desconforto, né? Então, eu sempre convido o paciente para a gente faça uma caminhada, né? Não ama atividade física, mas faz uma caminhada para ouvir o que teu corpo está te falando, né? Aonde dói o joelho, como que é talvez difícil a respiração, mas para criar essa relação com essa casa que a gente mora e começar a dar espaço, né? E acho que na maioria das vezes alguns pacientes têm essa dificuldade de fazer isso pelas feridas mesmo, né? Pelas dores que tudo isso já deve ter trazido, assim, né? Sim, eu concordo com você, Carol. Parece que em certo momento tem uma cisão, né? Isso. Do eu mais profundo com a imagem corporal e a história é só ter uma saciedade ou buscar aquele, né? Aquele isolamento, aquela fuga que é a hora de comer uma coisa gostosa e etc. A gente tem falado também da expressão ruído alimentar. Você ouviu essa já? Ruído alimentar? Me conta. Ruído alimentar é uma expressão dos últimos tempos aí que apareceu no Congresso Internacional de Obesidade agora, que é essa história de ter a comida na cabeça o tempo todo. O que eu vou comer na próxima refeição, porque eu tô estressado, ou porque não tô feliz, ou, né, o que eu vou comer? E isso o tempo inteiro na cabeça. Ou, mas será que tem calorias? Será que não tem? Então essa coisa de estar o tempo inteiro pensando em comida, a gente viu que também gera mais ansiedade e mais comportamento compulsivo, né? Para tentar baixar com o prazer momentâneo esse mal-estar. Entendi. É uma consciência então, essa percepção, nova, né? Exatamente. Isso é importantíssimo, trabalhar essa percepção com as pessoas para que elas consigam reconhecer esses comportamentos, essas sensações e ir trabalhando para eles diminuírem e melhorarem. Tá. Luiz, uma última pergunta, depois a gente pode ir caminhando para o fim, sobre esse uso, né, das medicações que a gente ali comentou, Wegovy, agora Mounjaro, muito falado, como está aí, né, na sua prática, como você enxerga isso? Porque aí a gente tem os dois lados, né, a necessidade de um bom tratamento, às vezes um uso ali meio fora de um contexto clínico, como que está isso aí dentro da sua prática? Então, a gente tem esses medicamentos que são extremamente eficazes, bem estudados, seguros, para as pessoas que têm uma boa indicação de tratamento, que é a obesidade, ou pelo menos um sobrepeso, com algumas doenças que o excesso de peso piora. Então, só para lembrar, né, a gente está falando de obesidade quando o IMC, o índice de massa corporal, peso pelo quadrado da altura, for acima de 20, e sobrepeso quando esse IMC estiver entre 26 e 29. Então, para quem tem mesmo um excesso de peso fazendo mal, está indicado o uso dos medicamentos. E entre eles, as canetinhas emagrecedoras, o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro. Então, qual é a história, né? Para as pessoas que têm mesmo uma indicação de tratamento, que tem mesmo obesidade ou o sobrepeso com IMC acima de 27 e coisas acontecendo, piorando pelo excesso de peso. Ou às vezes nem tá com o IMC 23, mas tem gordura no fígado, tem pouca massa magra. Então, todos esses casos a gente vê, olha, realmente vale a pena usar o medicamento, ele está bem indicado para esse paciente. Mas não é essa a história que a gente vê em grande parte dos casos. A gente está lidando o tempo todo com o desejo social da magreza. Perfeito. Então tem muita gente que não está nesse modelo, nesses critérios que eu falei, e que está tomando. Então isso é o que a gente chama de uso indiscriminado. Então isso mostra pra gente não é bem um cuidado com a saúde, um autocuidado, mas sim um exagero, um desbalanço, uma coisa que é pular etapas.
Então todo mundo está querendo arrumar a sua casa com as coisas que precisaria fazer, mas não tem feito, com o remédio para tratar uma situação bem mais avançada. Então, o que não é sustentável, né? Exato, e aí a gente deixa de fazer o que precisa, a gente deixa lá de comer melhor, a gente deixa de fazer exercício, a gente deixa de arrumar o sono, porque tem lá a canetinha que resolve todos esses problemas. Se eu durmo mal, eu tenho mais fome, tá? Mas eu uso a canetinha lá, tá, beleza, eu perco esse peso. Então foi uma banalização do uso desses medicamentos. Não é que eles vão fazer mal para essas pessoas fisicamente, mas eles estão alimentando uma distorção de imagem corporal, de saúde, de indicação de um tratamento. E tudo isso vai tendo seus desdobramentos que não são muito favoráveis. Então, esse desejo social da magreza é uma coisa que a gente precisa trabalhar com cuidado e botar as pessoas num nível mais seguro de interpretação, né? Do que é saúde, do que é imagem corporal, onde que a estética pode ajudar ou atrapalhar a saúde, seja essa saúde física ou mental. Então, olhando para esse lado, as medicações são boas, são eficazes, excelentes medicamentos para quem tem indicação. Sobrepeso, sofrimento físico, pelo excesso de peso e obesidade. E para as outras pessoas que não têm isso? Realmente, a maioria das vezes, elas não vão precisar desses medicamentos e quando o fazem, tem algum dragãozinho, algum monstrinho ali que está sendo alimentado, né? Seja na imagem corporal e etc. Então, tem mais coisa debaixo do tapete que o remédio está camuflando. Essa aqui é a história. Muito bom, ficou claríssimo para mim. Alguma questão para a gente deixar aí de mensagem final? Tudo que você quiser, filosófico, poesia, estamos abertos aqui para te ouvir porque eu adoro. Eu vou deixar umas referências do cinema para as pessoas dessa vez. Eu quero deixar um filme do David Lynch, que é O Homem-Elefante, lá com Anthony Hopkins, do começo da década de 80, que tem um personagem que tem uma deformidade física muito grande, mas por dentro ele é uma pessoa sensível, inteligente, culta. Esse filme eu acho que é muito emblemático para ver essa história de autoimagem, estigma. Então, esse filme mostra muito bem os processos de sofrimento que essas pessoas passam. O filme de 2 anos atrás, que é A Baleia, que o Brendan Fraser ganhou o Oscar de melhor ator. Então, ele é o obeso grave com um transtorno de comer compulsivo, né? Um binge eating, que é diferente, né? Todo mundo me fala, eu tenho uma compulsão por doces. Mas a pessoa é magra, né? Ou tem um sobrepeso leve. Ela não tem um transtorno do comer compulsivo, que nem nós falamos na medicina. Então, esse é um paciente com uma obesidade grave que mostra esse sofrimento e o filme foi muito bem ponderado do ponto de vista técnico, não é? Então, a gente da medicina, a angústia, né, dele. Exato. Mostrou a parte orgânica e tudo que o paciente vive de fato, né? Sem uma dramaticidade exagerada. Sim. Então, é aquilo lá mesmo. Então, esse filme eu acho que é muito chocante. E um que tá passando no cinema agora, que chama Amores Materialistas, que tem lá o Pedro Pascal e o Chris Evans, que são 2 bonitões, cada um a seu tempo. E que um dos personagens faz um procedimento, que eu não vou falar qual, para mudar a sua estética. E com sem isso, spoilers, ele passa a ter mais autoconfiança e tá. Então, acho muito interessante essas referências do cinema pra gente. A gente aprende muito com o cinema, né? Inclusive porque há diretores que psicanaliticamente são extremamente sagazes, né? Então, são as referências que eu quero deixar hoje para as pessoas. Também. E pra gente lembrar que obesidade não é escolha, não é falta de vergonha na cara e não exime ninguém de se tratar, de se cuidar. Então tem os 2 lados dessa moeda e para isso nós estamos aqui para ajudar. Muito bom, muito bom. A gente tem feito aqui, tem agora também um quadro aqui que a gente chama de Psiquiatra no Streaming, que a gente tem falado sobre filmes, né?
Porque é isso, né? Isso que você trouxe, né? A gente fala muito, né? A vida imita a arte e a arte imita a vida, né? Então, é muito legal a gente olhar para esse aspecto e poder aprender com eles. Então, adorei essas indicações e elas falam bem disso, né? Da gente achar o equilíbrio aí entre a imagem e o que a gente tem dentro, mas ao mesmo tempo não negligenciar que isso pode ser cuidado e melhorado e quanto que isso influencia pra gente, né? Delícia! Muito bom ter você aqui, muito bom conversar com você, matar saudade. Eu falo que aqui é a minha sala de casa, gente. É um prazer. Uma hemorragia de prazer. Adoro. Obrigada a vocês pela escuta. Espero que vocês gostem e até uma próxima. Até a próxima, até. Luiz. Já está convidado para o próximo. Estamos. Muito obrigado. Tchau. Um beijo.